Pessoal, estamos de volta ao vivo. Galera, lentamente eu tô começando a tentar voltar a organizar. Por enquanto ainda tá só aqui no Instagram, mas para as próximas semanas já vou dar um jeito de voltar pro YouTube, voltar a fazer tudo direitinho. Galera, esse tema é top, esse tema é fantástico, é um tema que ajuda demais você que tá na porta do pronto-socorro. Esse é um tema que todo e qualquer clínico precisa saber conduzir, porque é o tipo de coisa que não precisa do vascular para saber, que é o que fazer quando aparece uma infecção de perna, como reconhecer uma erisipela, tá? Então aqui, ó, isso é uma coisa que a gente precisa saber como lidar, tá? Então o que acontece, galera? Primeira coisa que a gente tem que saber, bom, se você está vendo esse barbudo na tua frente, meu nome é Afonso, eu sou cirurgião vascular e endovascular e eu sou o cara que te ajuda a saber como manejar o caso mais complexo do teu plantão, que é o paciente vascular. Então, galera, o que acontece? Você tem o seguinte, quando você tem uma erisipela, o que acontece? Pessoal, aqui ó, a galera já tá chegando, beleza. Já chega, já compartilha essa live, galera. Manda para aquele teu colega que se estrepa na hora de lidar com o paciente arteriopata, que se estrepa na hora de lidar com o paciente arterial, tá? Hoje é um tema top. O que a gente vai falar? A gente vai falar sobre as infecções de pele, tá? Então, o que acontece? Você tem uma situação que é o seguinte, você tem uma situação que é uma celulite e você tem outra situação que é a erisipela. Qual que é a diferença entre uma e outra? A celulite é quando você tem uma infecção do subcutâneo, tá? E as erisipelas são infecções do espaço subdérmico, uma infecção mais superficial. E isso é uma coisa que muda em relação ao quadro clínico, tá? O que acontece é o seguinte, são infecções que podem levar a quadros sépticos graves, tá? E o que acontece? Os vasos linfáticos, eles ficam principalmente na região subdérmica. Então, qual que é o principal problema das erisipelas? Elas podem levar a ter doença do linfático. E essa doença do linfático pode levar a acontecer a destruição do linfático, que depois, no médio e longo prazo, pode levar ao que aconteceu, que a gente chama de linfedema, tá? Por isso que é tão importante você saber manejar isso, saber como lidar, para você evitar infecções graves, evitar problemas nesse teu paciente. Qualquer dúvida, qualquer coisa, galera, joga no chat aqui embaixo, tá bom? Importante a gente saber o que está acontecendo. Então, o que acontece, pessoal? Como é que a gente vai lidar? Como que eu reconheço um quadro infeccioso de perna, tá? Primeira coisa que a gente tem que ver. O que acontece, pessoal, é o seguinte. Você tem, inicialmente, que nem qualquer outro quadro infeccioso. Começa com o cara ficando moadinho, começando a cair do estado geral. Você tem aqueles pródromos, que nem quando o cara vai ficar gripado. Então a história do paciente é o seguinte. Geralmente o paciente começa com uma gripe, tá? Com nada de quadro nasal, mas assim, aquela queda de estado geral, aquele quadro mais subfebril, né? Comparando com um resfriado. O cara tem infecção na via nasal e daí o que acontece? Além dessa infecção na via nasal, o que ele vai ter? Ele vai ter infarto ganglionar. Se o nosso quadro infeccioso não é em via aérea que drena para a região faríngea, o que vai acontecer? Esse cara vai ter o quadro infeccioso na perna, vai para onde? Região inguinal. Linfonodo inguinal é uma coisa muito comum de acontecer. Praticamente todo paciente tem quadro de linfonodomegalia inguinal. O diagnóstico de erisipela você faz com o linfonodo inguinal associado. E depois de mais ou menos uns 3, 4 dias, começa a aparecer o sinal clínico na perna, tá? E daí o que acontece? Você tem duas situações. Uma situação a gente chama de celulite, tá? E outra coisa a gente chama de erisipela, tá? Vocês sabem reconhecer uma em relação à outra, pessoal? Joga no chat pra mim. Se aparecer qualquer dúvida, manda pra mim, tá? O que acontece? A celulite ela é mais profunda, certo? Então, o vermelhão que aparece, ele não é tão bem delimitado, tá? E isso daí pode levar a quadros mais graves, tá? Pode formar abscesso, pode formar outras coisas. As erisipelas, elas são mais subdérmicas. Então, o que acontece? O vermelho é bem mais intenso e é bem mais visível. Você consegue delimitar muito bem, ó. Deixa eu pegar aqui uma imagenzinha para vocês terem uma ideia de como é que ela fica, ó. Isso aqui, ó, é uma erisipela, tá? Olha como fica a situação. Você vai perceber que o vermelho é super bem delimitadinho e você consegue reconhecer. E via de regra, o que acontece? Essa infecção, ela aparece através de uma porta de entrada. O germe de pele, tá? Entra e infecciona, tá? Então, o que acontece? Você tem uma situação dessa, deixa eu até tirar daqui para não ser chutado daqui do Instagram. O que acontece, galera? Você tem uma situação que é o seguinte,
Geralmente, qual que é o tipo de flora, o tipo de bactéria que que provoca celulite ou que provoca erisipela? São os mesmos, pessoal? Joga para mim no chat. O que acontece é o seguinte, as celulites, elas são mais profundas. O mais comum, ela acontecer pelo Streptococcus pyogenes, tá? Que é o padrão mais grave que tem, tá? Então, geralmente são quadros mais avançados, tem uma situação mais elaborada. E o mais comum que você pode ter das erisipelas é o que a gente encontra por Staphylococcus coagulase negativa. Coagulase negativa, o que é o legal deles? Eles não produzem, são cocos gram positivo, tá? E que não produzem beta-lactamase. Se eles não fazem beta-lactamase, olha que legal, dá para usar penicilina. Penicilina é a primeira escolha desses pacientes, tá? Via de regra responde super bem, tá? Então o que acontece nesses pacientes? Você tem esse quadro inicialmente infeccioso, então esses pródromos, e depois o quadro infeccioso, certo? Tá fazendo sentido para você? Joga no chat para mim, ou aperta um coraçãozinho, alguma coisa para dar a entender que eu não tô falando aqui sozinho. Então o que acontece, galera? Você vai ter esse quadro infeccioso e depois você vai ter o quê? Se você tem um quadro muito mais elaborado, você pode ter também, na hora de você examinar, você vai perceber o quê? Sinais de inflamação local. Você vai ter calor local, você vai ter a pele mais endurada, tá? Você vai ter edema por causa desse processo inflamatório, tá? E tem que sempre pedir ultrassom Doppler. Para que o Doppler, galera? O Doppler é para você fazer diagnóstico diferencial. Tem outra coisa que pode dar edema unilateral, que a gente chama de trombose venosa profunda. A trombose venosa profunda, ela pode fazer um quadro diferente. Por quê? Porque se o edema está no espaço onde fica a veia profunda, que é a área muscular, que é dentro dos compartimentos, o que acontece? Você não tem edema do subcutâneo, você vai ter uma outra coisa que chama empastamento de membro. O que é o empastamento? É quando está inchado dentro do compartimento. Você sente que a musculatura está molinha e lá dentro está duro, tá? Vai acabar inchando também pela diminuição do retorno venoso? Vai. Só que o que acontece é diferente, galera. Empastamento é diferente. A sensação tátil de um empastamento é completamente diferente de um edema secundário à erisipela, tá? Na erisipela, o que acontece? Você vai ter calor local que não necessariamente a trombose venosa profunda faz. Você vai ter a dor, né? E a dor é bem localizada na região onde está o processo inflamatório. É diferente o quadro, tá? E daí o que acontece? Em quadros mais graves, o que pode acontecer? Você pode ter a ocorrência de flictenas. Pode aparecer isso daqui, ó. Olha como aparecem essas bolhas. Isso aqui acontece em quadros de processo inflamatório mais grave. Aqui você pode pensar em infecções por Staphylococcus aureus, tá? Então são outras coisas que a gente pode pensar também, tá? E outra coisa, depois a médio prazo, o que pode aparecer? O aspecto da pele fica uma pele mais endurecida, fica aquele aspecto meio casca de laranja, que nem esse daqui, ó. Então o que você nota? Isso aqui é muito característico de erisipela, tá? Isso grita, galera. E daí o que acontece? Eu estou falando de um quadro infeccioso. Se o quadro é infeccioso, vai ter alguma alteração na perfusão do tecido? Sim ou não? Não, não tem. Então, via de regra, pulso vai estar normal, não vai ter nada de mais alterado em relação à frialdade de membro, tá? Risco de perder o membro é muito raro, a não ser que você pense num quadro de um pé diabético. No caso, você pense numa infecção local que está indo para planos profundos e a partir daí está entrando para mais coisas, certo? Então é isso que a gente tem que levar em conta, galera. Você vai ter diagnósticos diferenciais também. Que outras coisas podem dar processo inflamatório desse tipo? Por exemplo, a gente acabou de falar do pé diabético. O pé diabético ele vai ter o quê? Vai ter a porta de entrada também, vai ter os sinais flogísticos, só que daí o que acontece? Diferente do processo inflamatório localizado, só no subcutâneo, você vai ter o que a gente chama de linfangite. O vermelho vai estar acompanhando o feixe de um tendão, tá? Então o que acontece? Vai estar acompanhando pelo leito dos tecidos, tá? E geralmente faz quadros muito mais graves e muito mais rápidos, tá? E daí que mais? Outro diagnóstico diferencial, tromboflebite. Você tem um cordão varicoso, uma veia varicosa, por exemplo, ou uma veia mais endurada que entupiu
E essa veia superficial faz um processo inflamatório. Você sente o cordão endurado, tá? O que mais pode ter de diagnóstico diferencial? Você pode ter, por exemplo, o eritema nodoso, que é uma doença autoimune que faz nódulos e o processo inflamatório associado. Aí você vai ter muitas vezes poliartralgia, tem outras coisas associadas, tá? Então o diagnóstico, galera, é clínico. Você não precisa necessariamente fazer o ultrassom Doppler para todo mundo. Você vai fazer caso você tenha uma suspeita de ter uma trombose venosa profunda associada. Beleza? O que mais que a gente faz? Você vai pegar, o diagnóstico é clínico, fechou lá, quadro inflamatório, queda geral, febre, às vezes até febre alta, 38, 40 graus, leucocitose muito mais chamativa, 20, 25 mil leucócitos, tá? Pode aumentar PCR, pode aumentar VHS, e o risco maior qual que é? O quadro séptico, tá? Então você tem que ter muito cuidado, principalmente em paciente diabético, tem que ter cuidado com o paciente mais imunodeprimido, tá? E você tem que pensar em quadros mais graves. Quando que você vai pensar em internar esse paciente? Pensa em sepsis. A ideia é você pensar em sepsis. Pensou num cara que você precisa dar antibiótico na veia para um quadro séptico, pensa que esse cara precisa de uma internação, tá? Então você vai usar, por exemplo, quando esse cara tem um quadro infeccioso mais grave, tá? Então esse cara vai precisar de uma coisa mais elaborada, tá bom? E daí que mais você vai pensar? Quando você tem uma erisipela bolhosa, um quadro bolhoso é muito comum estar associado com sepsis, tá? Então corre atrás disso, tá bom? O que mais você vai pensar? Como que você vai tratar esse cara? Você vai tratar ele usando antibiótico, certo? Qual antibiótico você vai usar? Você vai usar, como esses pacientes eles têm, via de regra, infecção por Streptococcus, coagulase negativa, que não faz beta-lactamase, ou Streptopiógenes, tá? Ou em quadros mais avançados pode fazer por estáfilo, via de regra você vai usar o que? Uma penicilina, tá? Então, penicilina, vai bem, tá? Se você for fazer via oral, você pode usar uma cefalosporina, às vezes até uma cefalexina resolve, boa parte dos casos, tá? Se você for pensar num quadro mais grave, um quadro bolhoso, alguma coisa assim, você vai pensar mais em estáfilo, aí você vai pensar em coisas mais elaboradas, às vezes você vai precisar, por exemplo, de uma oxacilina. A oxacilina é excelente para erisipelas bolhosas. Ou se você tiver um quadro muito mais avançado, um paciente mais imunocomprometido, não estiver tendo uma resposta legal, como você está pensando em gram positivo, você pode levar em consideração a vancomicina, tá bom? Mas você vai pensar não como primeira escolha, é lá para frente no paciente que não está indo bem, tá? No paciente que é diabético, você vai pensar no quê? Você vai pensar em infecção polimicrobiana, tá? É diferente o quadro, tá? O que mais tem que pensar também? Quando você vai avaliar esse cara, começa com antibiótico, você pode usar, como um quadro inflamatório, usar compressas de gelo podem ajudar também. O que mais? O Trendelenburg, deixar a perna para cima, vai diminuir o processo inflamatório. E via de regra, esses pacientes têm quadros infecciosos, tem portas de entrada abertas, que são o quê? Ou uma micose de unha, uma micose de dedo, uma micose interdigital, ou um ferimento cortocontuso, ou uma úlcera de perna, às vezes isso daí pode se apresentar como uma úlcera infectada, tá? O que mais pode acontecer? Você pode ter uma situação em que esse paciente ele pode ter alguma picada de algum inseto que evoluiu a um quadro assim, tá? Então, procura a porta de entrada no teu paciente, tá? Isso é super importante. Para quê? Para você tratar o quadro. Se você não tratar uma micose interdigital, por exemplo, que levou uma erisipela, esse cara vai ficar com a porta de entrada aberta e ele vai acabar infectando de novo, tá? Então, corre atrás disso no teu paciente, tá bom? O que mais você tem que levar em consideração? Você vai ter que pegar, vai tratar esse cara, baixou o leucograma, esse cara melhorou o estado geral, assim que você puder, manda o cara para casa para antibiótico terapia oral, certo? E daí o que você vai fazer? Você precisa tratar a porta de entrada, certo? Trata a micose do cara, e daí o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai fazer profilaxia para novos eventos infecciosos, para evitar novas erisipelas, enquanto esse cara tem a porta de entrada aberta. E como que você faz isso? Usando penicilinas de liberação lenta, como por exemplo a penicilina benzatina. Você vai usar como? 1.200.000 unidades intramuscular, uma dose a cada 3 semanas, que é o tempo que ela vai ficar circulando no corpo. Via de regra, a gente mantém por 6 meses, podendo estender para até 12, ou enquanto tem porta de entrada aberta, tá? Então o conceito é esse, galera.
você vai botar esse cara com antibiótico crônico enquanto ele tiver a porta de entrada aberta. E daí o que você tem que fazer depois? Depois, lembra que esse cara vai ter destruído linfático. Então o que você vai ter que fazer? Terapia compressiva depois, para correr atrás dos linfáticos que foram destruídos, para você tratar o linfedema que vai ter residual. E é isso que é super importante a gente ter em consideração. Beleza? Ficou alguma dúvida, alguma coisa, galera? A gente fez uma livezinha um pouquinho mais rápida, falando um pouquinho sobre as erisipelas. Como conduzir. Saiba reconhecer, galera. Se você não souber identificar o que está acontecendo, vai dar ruim, vai dar, assim, deixa de um jeito que a pessoa que você vai passar o caso, você julgar que precisa do vascular, encaminha sabendo o que está acontecendo. É muito raro a erisipela precisar de um cirurgião vascular. Outra coisa que é um sinal de gravidade também, que eu acabei esquecendo de comentar aqui, é quando você tem infecções quando você tem infecção, fica tranquila, Dani, vai ficar aqui no Instagram, tá bom? Enquanto eu não me organizo aqui ainda, vai ficar no Instagram essas lives, tá bom? Daí o que acontece? Como que outro sinal que é importante de gravidade, qual que é? É um diagnóstico diferencial também, que é a faceite necrotizante. Isso a gente vê muito em paciente imunocomprometido, você vê isso muito no paciente que é diabético, tá? E o paciente vai ter o quê? Ele vai ter crepitação. Você vai palpar no lugar onde tem a linfangite, vai ter aquela infecção acompanhando o tecido, e essa infecção ela vai estar como? Ela vai estar, na hora que você palpa, você vai sentir como se fosse uma espuminha embaixo, que é o quê? É ar no subcutâneo. Essa sensação de ar no subcutâneo, isso grita. Esses casos, você tem que pensar em coleção no subcutâneo. Se você tiver um paciente que está com uma erisipela, e você está vendo que a evolução está muito arrastada, o leucograma não está baixando, está aumentando a hiperemia, e você está vendo que está começando a ter coleção, você tem que pesquisar com exames de imagem. Você não vai pedir ultrassom Doppler pensando em trombose. Às vezes você pode pedir ultrassom para procurar coleção no subcutâneo que talvez tenha que operar, desbridando, ou então você pensar numa tomografia, alguma coisa assim, pensando em abrir e drenar as coleções. Isso é uma coisa que não é conduta necessariamente do vascular. Qualquer cirurgião geral consegue abrir uma fascite necrotizando uma perna. Isso é a coisa que salva o teu paciente, tá? Se o teu paciente começar a evoluir séptico e começar a aumentar essa coleção, fique esperto, às vezes tem que operar. O exame de imagem nesses pacientes é mais para isso do que para ver trombose, beleza? Ficou alguma dúvida, alguma coisa, galera? A gente fez uma live rápida sobre condutas em diagnóstico e condutas em erisipelas, tá? Beleza, galera? Essa live ela vai ficar aqui pelo Instagram, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa, alguém quer tirar dúvida ao vivo, galera? Que aqui a gente meio que já terminou, tá? Quer tirar alguma dúvida aqui ao vivo, pessoal? Eu vi que tem um pessoalzinho aí online. Alguma dúvida sobre como reconhecer uma erisipela, como tratar uma erisipela, ou sinais de alerta, alguma coisa sobre erisipelas? Nada, o pessoalzinho tá mais incomodado, então, beleza. Galera, qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês me chamam pelo Instagram, tá bom? Falou, galera, até mais!